Lá, João. Lá, João. Lá, João. Ora viva pessoas, não sei se se nota, mas estou a convalescer aqui de uma valente gripe que me deixou em casa nesta última semana. Hoje é domingo, já me sinto ligeiramente melhor. Isto é a paisagem que agora tenho à beira de casa. Antes estive uma semana em casa a convalescer de um estado lastimável, inoperacional. O pneu parece-me que está vazio, caraca. Talvez não. Portanto, nem sequer tenho tido a oportunidade de fazer isto que estou a fazer agora. Explorar aqui a zona circundante da minha nova morada, mas que tem muito disto. Tem muito disto assim. Há quem lhe chama off-road. Eu não acho que o seja. Se for um off-road é muito light. Mas já dá para desbundar um bocadinho e está dentro das minhas capacidades e possibilidades e da própria moto também. A CB500X não é o exemplar mais lama, mais capaz de fazer frente a um off-road mais sério. Não tem hardware para isso, portanto, mas para isto dá muito bem. Oi, caralho! Então, e o que é que me traz por cá hoje? Como é habitual dizer, o tema caridade. Caridade muito própria desta quadra que agora findou, de Natal, não é? Em que as pessoas dão aquele extra de solidariedade para ajudar os mais desvalidos. Eu faço uma distinção clara entre caridade e solidariedade, são coisas completamente distintas, não confundir uma com a outra. E ao passo que a segunda, solidariedade, tem um valor intrínseco muito mais idóneo. Aqui o terreno é meio manhoso, tenho que ver se não me habilito a mandar aqui um espalho. A primeira, a caridade, tem na minha ótica uma ausência de valor intrínseco que lhe retira toda e qualquer dignidade e idoneidade. Ok? Portanto, para as Isabel Jonês deste mundo, aqui vai o recado. Olha que bonito. Epa! Eu vi recentemente aí publicado um vídeo de um amigo motovlogger que divulgou o seu Random Act of Kindness, não é? Ato aleatório de bondade, que foi entregar comida a pessoas sem abrigo, alegadamente sem abrigo. E certamente que o fez de forma bem intencionada. Certamente que o fez de forma bem intencionada. E os benefícios de um vídeo desta natureza terminam aqui, nas boas intenções. Ora, de boas intenções está o inferno cheio. A divulgação deste tipo de conteúdos para mim enferma de vários males, desde a atitude em si, propriamente dita, até às consequências que tem para os visados, e eu vou analisar isto por partes. A atitude, divulgar um ato aleatório de bondade. Bem, nós divulgamos muitas vezes vídeos de cenas aleatórias no trânsito, coisas que acontecem inesperadamente e que nós filmamos e que partilhamos até por uma questão de exercício de cidadania, não é? Alertar para comportamentos menos corretos na estrada que nos põem em risco. Essa aleatoriedade não tem nada de mal. Ora, no que concerne à solidariedade, ela pode ser tudo menos aleatória. A solidariedade não pode ser no Natal, ou quando um homem quer. A solidariedade tem que ser praticada num ato contínuo e tem que ser uma missão de vida, porque se assim não for, não tem valor, não vale a pena. Quem se dedica à prática de atos aleatórios de caridade
não está a contribuir rigorosamente nada para a mudança dos indivíduos visados nesses atos aleatórios, justamente por causa disso, são aleatórios. E o aleatório não muda nada de estrutural na vida das pessoas. Não é por se dar uma sandes a um tipo que não tem casa que a vida dele vai mudar radicalmente, nem mesmo naquele dia, naquele momento, porque o cidadão que vive sem abrigo tem apoios e tem certamente expediente para fazer face às necessidades básicas da alimentação. Não tem é para fazer face a outras necessidades não tão básicas, não tão elementares. E aí é que começa o real problema, porque apoios para alimentar pessoas em situação de carência económica grave ou em situação de sem-abrigo, eles existem e estão muito bem entregues ao Estado e à sociedade civil. Portanto, os cidadãos não têm que se preocupar em levar uma sandocha a um sem-abrigo. Isso é feito pelas instituições que têm competências nessa matéria e é muito bem feito, mas não chega, é manifestamente insuficiente. Ora, e qual é a dificuldade com que se debate quem exerce solidariedade a sério? As instituições, os técnicos e até mesmo as pessoas em nome próprio que se dedicam voluntariamente ao exercício da solidariedade de uma forma contínua, sistemática e não aleatória. Qual é a grande dificuldade? É que, por muito boas intenções que haja de exercer uma mudança estrutural na vida do indivíduo, muitas vezes esse indivíduo não tem bases, nem condições, nem estrutura para fazer essa mudança. Eu chamo a atenção para um assunto até sobre o qual falei ainda recentemente com um amigo meu e que não é novidade para muita gente, mas para alguns dos que me ouvem pode bem ser. A pirâmide das necessidades do Maslow. O Maslow, julgo que foi um sociólogo, psicólogo, que estruturou uma pirâmide de necessidades. E a ideia por detrás desta pirâmide das necessidades é que os seres humanos, os cidadãos, independentemente da sociedade em que estão inseridos e do contexto social e cultural, têm uma série de necessidades às quais têm que fazer face na sua vida e as quais têm que colmatar no seu dia-a-dia ou de uma forma mais prolongada. E essas necessidades vão evoluindo em termos de peso e de complexidade e de dificuldade de alcance. As necessidades começam pelo mais básico, a satisfação das necessidades básicas, fisiológicas, alimentares, de conforto, enfim, de vestuário, de temperatura, etc. Não passar frio, não passar fome. E só quando o indivíduo consegue colmatar e suprir essas necessidades adequadamente é que ele consegue pensar nas próximas, se quer ter consciência delas, porque quando está focado num determinado conjunto de necessidades básicas e tem que fazer face a essas necessidades e que são primárias, que são garantia da sua própria sobrevivência, é evidente que ele não vai pensar em necessidades suplementares ou de hierarquia superior, como a necessidade da realização profissional ou então do consumo de arte e cultura. Isso são necessidades que estão num plano mais espiritual e mais avançado. E portanto isto para dizer o quê? Que quem está preso naquele registro diário da sobrevivência, de fazer face às suas necessidades básicas, quer seja de se alimentar, quer seja de consumir uma substância psicoativa, uma droga qualquer, quer seja de encontrar um sítio para dormir onde não passe frio, quem está preso nesse registro dificilmente vai pensar nas necessidades, na satisfação das necessidades que estão acima dessas. E portanto o facto de receber uma sandocha na rua de um desconhecido aleatoriamente não vai levá-lo a pensar: epá, a minha vida a partir de hoje pode melhorar. Não, porque o registro dele está completamente preso noutro tipo de necessidades e nem sequer vai pensar em progredir a partir daí. Portanto, atos aleatórios de bondade, não, é caridade, é o mesmo espírito que move as Isabel Joanés deste mundo, mas isso não faz diferença nenhuma. O que faz diferença, o que faria diferença na vida das pessoas seria uma redistribuição da riqueza muito mais equilibrada, mais justa e mais equitativa. E isso é o que nós não temos, meus amigos, e isso é o que está podre na nossa sociedade. Não é o facto de haver um determinado conjunto de pessoas
provenientes ou não de minorias étnicas, isso é irrelevante, que recebem o rendimento social de inserção. Isso não está mal, isso está até muitíssimo bem. E quem acha que está mal é porque não sabe do que está a falar, porque não conhece a política social do rendimento social de inserção e portanto não tem a mínima noção daquilo que está a falar nem da opinião que está a dar. O que está mal é a gente que vive à custa do Estado, mas não são esses pobres coitados com 189 € por mês de rendimento social de inserção. O que está mal são os grandes tubarões, os Ricardos Salgados, os Dias Loureiros, os Cavacos Silvas, que vivem como reis à custa do erário público, dos resgates bancários, das pensões milionárias, das subvenções vitalícias e que nunca, para eles, nunca é demais. O Estado português já gastou qualquer coisa como 28 mil milhões de euros em resgates ao sistema bancário. Isto ao pé do que foi gasto em termos de erário público, no rendimento social de inserção ou até nas prestações sociais na sua generalidade, como sejam as pensões sociais de velhice, de invalidez, de subsídios por doença. Isto é uma gotinha no oceano. Estas prestações representam uma gota no oceano ao pé daquilo que tem sido gasto no sistema bancário português. Portanto, opá, não pensem que são os pobres que são os parasitas desta sociedade, porque não são. As pessoas que vivem, que nascem, que crescem pobres dificilmente conseguem transcender essa condição, e as que conseguem são as exceções, meus caros amigos, e as exceções não devem ser tomadas como regras. Não é por vocês conhecerem alguém que transcendeu a pobreza e que conseguiu ser mais do que aquilo que à partida se perspectivava, porque nasceu e cresceu na pobreza, não é por ter conseguido transcender essa situação que todos conseguem. Isso não é verdade. Nem todas as pessoas têm as condições para o fazer, nem todas as pessoas têm as ferramentas necessárias para subirem na vida. Isso é uma falácia, é um discurso completamente estúpido que não conhece a psicologia humana, não conhece as dinâmicas de mobilidade social que se cristalizam na sociedade e que tornam muito difícil, para não dizer quase impossível, que uma pessoa pobre se possa tornar rica no decurso da sua vida. Isso é praticamente impossível e as poucas situações que acontecem são raríssimas exceções. Portanto, quem é pobre não vai deixar de ser pobre porque recebe uma sandocha, não vai deixar de ser pobre porque recebe uma miséria do rendimento social de inserção, nem vai deixar de ser pobre porque tem apoio das instituições e muito menos apoio aleatório de bondade dos cidadãos. Isso não acontece. Não é útil desse ponto de vista fazer qualquer ato isolado de caridade, mais vale estar quieto, porque a atitude em si mesma não tem valor, aliás tem um valor depreciativo na medida em que expõe alguém que porventura pode não querer ser exposto na sua condição de pessoa desfavorecida, pode não querer essa exposição pública e portanto também expor a pessoa nessas circunstâncias em termos de atitude é também um desrespeito pelos seus direitos fundamentais de cidadão. Por outro lado, as consequências, pronto, eu já enumerei, são zero, são nulas, não têm qualquer importância, a não ser para quem pratica esse ato que se sente um bocadinho melhor naquele momento, sente um calorzinho na barriga porque fez uma boa ação e fica contente e vai para casa tranquilo porque a sua boa ação vai ficar registada e ainda por cima divulgada publicamente para a posteridade para ter o aval dos outros. Oh, meus amigos, não é assim, não é assim. Não é assim. Se querem fazer solidariedade, façam-na de forma sistemática e continuada e façam-na no anonimato. A solidariedade não necessita de divulgação, nem de projeção pública, nem de congratulação social por parte dos outros. Ok? E aí está a minha mensagem de início de ano de 2020. Agora vou à Jome, como disse no início deste vídeo, comprar uns candeeiros para a minha nova casa velha. Ok, pessoal, continuação de dias muito felizes, com muita saúde e muito trabalho, e até ao próximo vídeo.